Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. A história de hoje vocês vão conhecer sobre uma pessoa que nasceu com duas faces. Será que isso foi só uma lenda ou será real? O mundo realmente é um lugar estranho. Se hoje, graças ao poder da internet, já conseguimos saber das esquisitices que acontecem em todo lugar, muitas outras coisas bizarras já devem ter passado em nosso mundo, nos séculos passados. Um exemplo enigmático disso é o que vamos contar aqui. Dizem as lendas obscuras que Edward Murdoch, um nobre inglês que viveu no século XIX, possuía duas faces. O segundo rosto estava localizado na parte de trás da cabeça, próximo da nuca. Segundo as informações da época, esse segundo rosto não se alimentava, porém era capaz de rir e chorar. Relatos que nunca tiveram fontes comprovadas dizem que Murdoch estava desesperado para remover o rosto de trás, já que ele sussurrava palavras enigmáticas que ele achava que eram satânicas. Entretanto, nenhum médico jamais tentou realizar o procedimento de remoção do rosto. Dizem que Edward Murdoch se suicidou com 23 anos, atormentado pelo segundo rosto. Esse curioso relato do século XIX jamais pode ser totalmente comprovado, graças à falta de evidências médicas. As datas de nascimento e da morte de Edward Murdoch não foram registradas, e não existem muitos detalhes de como esse suicídio ocorreu, o que contribui para o fato de Murdoch ser apenas uma lenda urbana, já que esse caso ficou popular com o boca a boca das pessoas. Entretanto, o caso pode ser verdade, apesar de poucas evidências. Mesmo que seja algo extremamente raro, dois outros exemplos semelhantes já foram registrados no mundo. Pessoas que possuíam partes de um segundo rosto. Inclusive, no caso do chinês, o caso foi registrado quando ele passou pela cirurgia que removeu parte do segundo rosto, que consistia basicamente de uma boca e alguns dentes que se moviam quando ele falava. Também se ouve falar alguns dos gêmeos siameses mais famosos da história, sendo que alguns deles tinham um corpo completamente natural, só que com duas cabeças, o que não é nada natural. Algo que também pode ter ocorrido com Edward Murdoch. Como ele viveu décadas atrás, não existiam explicações científicas para tais fenômenos. Por isso, as pessoas se baseavam mais na religião. Ele constantemente se referiu ao segundo rosto como algo do demônio. Esse pensamento, aliado ao fato de ser diferente e não ter auxílio das pessoas ao redor, provavelmente fez com que ele tomasse a decisão de cometer suicídio. Protagonista de uma lenda popular, Edward teria sido um nobre herdeiro inglês, nascido no século XIX, que tinha uma segunda face na parte de trás da cabeça. De origem americana, a história de Murdoch se tornou popular na internet, promovida por websites que tratam de temas paranormais. No entanto, a identidade do homem nunca foi comprovada, e sua existência é discutida até hoje. A segunda face do homem, embora fosse incapaz de enxergar, comer ou falar de voz alta, seria capaz de rir e chorar. Ele causava espanto nas pessoas que acreditavam que os olhos desse segundo rosto as seguiam. Edward teria sido atormentado por sua segunda face, que supostamente sussurrava coisas que alguém só falaria no inferno. Além disso, ele fazia piadas quando Edward estava feliz e ficava sorridente quando ele chorava. Segundo a lenda, ele teria implorado aos médicos que removessem sua face demoníaca, mas nenhum deles aceitou fazer o arriscado procedimento. Então, aos 23 anos, ele cometeu suicídio, deixando seus familiares um bilhete no qual suplicava que o segundo rosto fosse retirado e destruído antes do seu enterro, para que não o incomodasse durante a eternidade. A primeira descrição de Edward foi feita em um artigo público no jornal Boston, em 1895. O artigo descreve casos considerados
Aberrações humanas. O jornalista afirmou ter encontrado esse caso em uma sociedade cuja existência não foi comprovada. Sua figura era notada por sua graça e seu rosto. Isso é, seu rosto natural era de beleza grega, porém, na parte de trás da cabeça havia outro rosto que não era nada agradável, que era medonha como um demônio. A inclusão da história em uma publicação médica forneceu mais veracidade à narrativa. No entanto, nunca revelaram de onde tiraram o caso de Mordack. Disseram apenas que foi extraída a partir de relatos de pessoas comuns. O caso poderia ser explicado por uma condição médica extremamente rara, chamada craniopagos parasitos, que ocorre entre 4 a 6 nascimentos em cada 10 milhões. Ela acontece quando a cabeça de um gêmeo sem corpo desenvolvido fica única à cabeça de um gêmeo dominante, um corpo desenvolvido. No entanto, a maioria dos bebês com essa condição morre antes do nascimento ou durante o trabalho de parto. Apenas 10 casos foram registrados na literatura médica e somente 3 sobreviveram. Por isso, é pouco provável que Mordack tenha realmente existido com essa condição. Além disso, esses casos, a face do gêmeo não dominante não demonstra sinais de inteligência, ao contrário da face demoníaca de Edward, capaz de sorrir e sussurrar. Acredita que se a história de Mordack fosse realmente verídica, haveria mais informações e fontes confiáveis sobre a sua existência, devido à raridade de sua condição médica. A foto mais famosa atribuída a Mordack mostra, na verdade, uma das diversas estátuas de cera construída para ilustrar como era o homem. O fato de estar em preto e branco traz a falsa ideia de que se trata de uma foto antiga e, portanto, verdadeira. Caso bizarro, hein? Se for verdade, eu acredito que viver essa vida dele foi assustador. E você acredita que esse humano existiu? Deixe aí nos comentários se acha que é real ou foi apenas uma lenda muito criativa. Agora nosso vídeo vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.